Olá, bom dia! São 11 horas e 30 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. Por um problema técnico, a transmissão dessa segunda-feira foi interrompida no Facebook, o que prejudicou a gravação completa do programa. Por isso, estamos refazendo o Dinheiro na Semana em respeito a você que acompanha, gosta e compartilha o nosso conteúdo. A nossa convidada é a Maristela Basso, professora de Direito da Universidade de São Paulo. Ela estava ontem conosco e topou voltar para falar do início do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o assunto que vai esquentar todo o país ao longo desta semana. Não esqueça de participar e tirar suas dúvidas com a Maristela. Escreva sua pergunta aqui na área de comentários do Facebook. Antes de saber como será o julgamento da chapa Dilma Temer, vamos para o nosso telão, ver o que a semana nos reserva na economia nacional e internacional. O primeiro item é a Bolsa de Valores, que está em alta de 0,26% aos 62.612 pontos. Para você entender como foi turbulento o mês de maio na Bolsa, a consultoria economática preparou um balanço para nós. Das 3 ações com melhor retorno, 2 são do setor de papel e celulose, mostrando a importância do câmbio e da exportação no mês. A Fibra teve um retorno médio de 29,3% e a Suzano de 17,5%. Entre essas 2 empresas está a Qualicorp, do setor de saúde, com 26,7% de retorno. Mas o Ibovespa perdeu 4,12% no mês e foi o pior índice entre as bolsas de valores das Américas. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar começa a semana, terça-feira, em 3,28, em queda de 0,21%. Em seguida, vamos ver qual é a manchete do site da Dinheiro nesta terça-feira. O principal assunto, claro, em clima de incerteza, TSE retoma julgamento da chapa Dilma Temer. Logo abaixo, na foto do Joesley Batista, ele ficará afastado do conselho e da direção da JF por 5 anos. Aqui, próximo a mim, notícia exclusiva do site, do blog Bastidores das Empresas, do diretor de conteúdo digital Ralph Manzoni Jr. Ex-executivos da Microsoft criam gestora com até 100 milhões de dólares para investir. Essa informação você só tem no site da Dinheiro. Nosso próximo item é a agenda da semana, que tem como destaque o Reino Unido, que está de luto por mais um atentado terrorista. E é de lá que vem o primeiro dado. Nesta segunda-feira, o índice de compras da construção, o indicador conhecido por PMI, caiu de 55,8 pontos para 53,8 pontos, numa queda maior que a esperada pelos especialistas. Mesmo assim, o indicador acima de 50 pontos indica expansão para o setor de construção. O principal tema econômico de hoje está no Brasil. Daqui a pouco acontece a divulgação da produção e da venda de veículos em maio. No mês de abril, houve uma retração de 17,1% nas vendas e de 18,1% na produção. Já na quarta-feira, a zona do euro divulga o PIB trimestral e anual. A expectativa é de uma expansão de 0,5% no primeiro trimestre e de 1,7% anualizado. Lembra que eu falei do Reino Unido ali no começo? Nesta quinta-feira, 8 de junho, acontecem as eleições gerais por lá. A primeira-ministra Theresa May antecipou o pleito de 2020 para que o país escolha o líder que comandará a saída da União Europeia, o chamado Brexit. Mas, para o eleitor, parece que essa separação já ficou no passado. Eles querem que os candidatos apresentem soluções locais. Isso provocou uma queda de preferência pelo Partido Conservador de Theresa May e a ascensão do Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn. Mas o resultado das eleições ficou ainda mais incerto com o novo ataque terrorista, que vai influenciar certamente a decisão do eleitor do Reino Unido. Continuando os nossos destaques, o último dia útil da semana terá como destaque o índice de inflação do consumidor na China. Ele deve vir em torno de 1,2% no início do ano. No início do ano, o IPC estava em 2,3%. E o nosso destaque da semana é o início do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, nesse processo que foi aberto ainda em 2014 pelo PSDB, que alegou abuso de poder político e econômico pela chapa vencedora.
É esse o tema da nossa entrevista de hoje. Maristela, há uma expectativa muito grande com esse julgamento que começa às 19 horas de hoje. Como que vai começar esse julgamento? Seja bem-vinda. Vai começar quente, né? Com todas essas novidades dessa semana, né? 84 perguntas enviadas por Temer. 82, o Estadão trouxe 82 perguntas para ele responder em 24 horas. Quer dizer, isso tudo traz muita poluição, muita contaminação para um julgamento que no Tribunal Superior Eleitoral, que na verdade não tem nada a ver com a Operação Lava Jato e não tem nada a ver com o vazamento das investigações. Então, na verdade, a gente não deveria nem estar falando disso em pleno julgamento do Tribunal Superior. É importante colocar para quem nos vê que essas perguntas, elas não têm nada a ver com esse julgamento que está acontecendo, que é o passado e a eleição de 2014, que elegeu Dilma e Temer com 51% dos votos, e Aécio e Aloísio, que faziam parte da chapa Muda Brasil, se não me engano, 49%. Mas tudo isso, na verdade, é para contaminar o julgamento, para fazer uma certa pressão em cima dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, para ver se aqueles que ainda estão em dúvida, possam votar, talvez, contrariamente à permanência do Michel Temer, ou seja, derrubar mesmo essa chapa. Já caiu a Dilma, agora cai também o Temer. Isso é possível? Quer dizer, é um julgamento não só técnico, como político no TSE? Sem dúvida. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é o único dos tribunais superiores, se nós pensarmos de todas as cortes do Poder Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral é o único tribunal que não só corte que julga, ele é corte que julga, ele é também poder legislativo na medida em que ele elabora normas, regulamentos para a justiça eleitoral, e ele também é executivo, porque ele executa. Se a gente pensar durante as eleições, é ele que faz, né, que faz as urnas chegarem nos mais longínquos cantos do Brasil, é ele que contrata o pessoal que vai cuidar do software, dos hardwares, quer dizer, ele tem uma função também executiva. O Superior Tribunal Eleitoral é um tribunal completo, não só na perspectiva de julgar, mas também ele executa e ele também legisla. Ele é composto por 7 ministros. Muito pouca gente sabe como é que é a composição do tribunal. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vai ser esse ritual de hoje. Começa com o relator Herman Benjamin e vai depois para outros ministros. Por favor, o que vai acontecer? Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto de 7 ministros. São ministros porque são julgadores que saem das 2 mais importantes cortes brasileiras. 3 ministros saem do Supremo Tribunal Federal. Então, são 3 ministros que são escolhidos no Supremo Tribunal Federal, dos 11. Então, estão no Tribunal Superior Eleitoral o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, que foram escolhidos pelos 11 colegas. Bom, esses 3... Gilmar Mendes é o presidente do TSE. Então, o mais antigo decano do Supremo, na lista dos 3, assume a presidência do Superior Tribunal Eleitoral. E o segundo, mais antigo, então, o Luiz Fux, assume a vice-presidência do Superior Tribunal Eleitoral. Depois nós vamos buscar membros para o Tribunal Superior Eleitoral na segunda mais importante corte, que é o Superior Tribunal de Justiça. Do Superior Tribunal de Justiça saem 2 ministros. Aí saíram o Herman Benjamin e o Napoleão Maia. São os 2 que saíram dessa corte importante. O Herman Benjamin, que era o mais antigo, então se tornou corregedor eleitoral do Superior Tribunal Eleitoral, que também é um cargo importantíssimo. Bom, os outros 2 sairão da representação dos advogados. Então, sairão da classe dos advogados, que tem uma representação importante na área do direito eleitoral, que já advogam no Tribunal Superior Eleitoral e que são escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal prepara uma lista de 6 advogados importantes, de notório conhecimento jurídico, manda para o presidente da República e o presidente da República escolhe 2. Então, aí estão escolhidos para o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Eleitoral nesse momento, 2 advogados. O Adimar Gonzaga Neto e o Tarcísio Vieira, que são 2 advogados. Então, aí nós temos os 7. Como é que vai começar o julgamento hoje? Começa hoje às 19 horas, amanhã às 19 horas e quinta durante todo o dia.
Hoje, então, o ministro Herman Benjamin, que é o relator, ele vai abrir os trabalhos às 19 horas, lendo o relatório. Esse relatório, a leitura vai demorar bastante tempo, porque é um relatório de mais de 100 páginas. Então, ele vai contar tudo o que aconteceu, vai contar todos os fatos, vai contar todas as provas, os depoimentos e vai parar. E aí, quando ele para no relatório, que pode demorar 2, 3 horas. Tá. Quando ele para no relatório, os advogados, então, se apresentam durante 15 minutos cada um. Como são vários advogados, porque é o advogado de acusação, que vem falar em nome do PSDB, como você falou, e também da coligação que sustentava o Aécio Neves. Tá. E tem 15 minutos para falar. Nunca são só 15 minutos, porque eles apresentam questões de ordem. Então, 15 minutos o advogado de acusação, que fala em nome do PSDB, 15 minutos o advogado da Dilma, 15 minutos o advogado do Temer e 15 minutos o membro do Ministério Público. Então, nós teríamos, em tese, 1 hora, que pode representar um pouco mais. Quer dizer, hoje deve ficar restrito a esses 2 pontos, Eu acho que sim, porque quando eles param a sustentação oral, o Herman Benjamin, então, faz o seu voto. Então, ele lê o seu voto. Ele pode mudar de ideia durante a exposição dos advogados. A gente vai saber já se a gente tem um insight do voto do Herman e dos demais ministros. Agora vamos saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Como na semana passada tivemos muitas informações econômicas importantes, eu trouxe aqui um pupurri de indicadores para a gente comentar. Começando com o PIB, que teve um crescimento de 1% divulgado pelo IBGE na semana passada, na quinta-feira. Crescimento importante que tirou a economia da recessão técnica, porém um crescimento muito ancorado no agronegócio. Faltam outros setores da economia também demonstrarem recuperação econômica. Na quarta-feira, conforme o Descomplicando a Economia antecipou, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou os juros em apenas 1 ponto percentual. Eu digo apenas porque haveria espaço, do ponto de vista econômico, para um corte maior de 1,25 ponto percentual. Porém, a crise política recomendava, de fato, essa cautela de 1 ponto percentual. Outro dado importante, o desemprego recuou um pouquinho no último trimestre, mas convenhamos, ainda temos 14 milhões de desempregados. Essa aqui é uma notícia muito ruim e, infelizmente, as empresas só vão gerar novos postos de trabalho quando os empresários tiverem a certeza de que a recuperação da economia é para valer. Balança comercial, mais um recorde, agora no mês de maio, 7,7 bilhões de dólares. Sem dúvida nenhuma, a balança comercial é a principal fonte de boas notícias, já que as empresas, sem terem mercado interno para vender, estão exportando, vendendo seus produtos para o exterior. Importante a gente acompanhar o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e principalmente se nesta semana o Senado Federal vai aprovar ou não a reforma trabalhista. Para o governo Temer, essa aprovação é fundamental para demonstrar força política. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. Voltamos ao vivo com a Maristela Basso, professora de Direito da Universidade de São Paulo. Maristela, no primeiro bloco a gente estava terminando de explicar como é que vai ser esse ritual e você parou dizendo que o Herman Benjamin pode dar o voto hoje. Tem uma ideia de qual vai ser o voto dele? Bom, ele, na verdade, depois das sustentações orais dos advogados, ele pode pedir para retirar o processo novamente em vistas e dar o seu voto. Porque ficou, digamos assim, impressionado com as sustentações, algum fato novo que elas tenham trazido na sua argumentação, alguma tese nova, é difícil que isso aconteça. Porque ele já durante todo esse tempo, veja, as acusações são de 2014, de outubro de 2014 a janeiro de 2015. Então, já nós temos bastante tempo para que os fatos tenham sido vistos e revistos e as teses também. E o ministro Herman Benjamin é muito cuidadoso.
pessoas. Então, dificilmente ele já não está com a ideia, com a ideia bem concebida e com a sua decisão bem madura. Então, ele, depois de ouvir os advogados, ele vai proferir o seu voto, que também vai demorar 1 ou 2 horas, porque só o voto dele deve ter mais de 100 páginas, porque ele é muito cuidadoso. Aí ele vai citar doutrinas, antecedentes jurisprudenciais, doutrina de outros países, porque ele é um jurista muito cuidadoso. Depois disso... Ele é a favor, né? Ele é a favor da cassação, pelo que tudo indica que, pelos sinais que ele já deu, que ele é a favor da cassação. Veja, a decisão é muito complexa, porque nós temos 2 réus. Nós temos a ex-presidente Dilma, que, na verdade, já perdeu o mandato, então ela não pode perder novamente, ser duplamente condenada por algo que já aconteceu. Então, o que está em jogo para a presidente Dilma é o impedimento dela se candidatar novamente à reeleição por 8 anos. Para o presidente Temer é que está em questão 2 penas: perder o mandato e não se reeleger mais por 8 anos. Então, o que o Herman Benjamin vai considerar são essas duas vertentes, né? Bom, quando ele votou e assim considerou, tira os 8 anos de possibilidade para Dilma, ou não, ou condena totalmente os 2, nós vamos ouvir os outros ministros na ordem, né? Então vai falar o outro ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o Napoleão. O Napoleão também deu sinais de que seria favorável ao Michel Temer, ou seja, que o manteria no cargo. Então, provavelmente, tiraria os 8 anos de possibilidade de eleição para ex-presidente Dilma, mas manteria no cargo o nosso atual presidente Michel Temer. E aí teríamos 1 a 1. Aí nós teríamos 1 a 1. Aí começaria, então, aquela disputa, ouviríamos depois os 2 representantes da classe dos advogados e só depois os ministros do Supremo Tribunal Federal. E por último, obviamente, o presidente que é o Gilmar Temer. Gilmar Mendes, que tem o voto de Minerva. O Gilmar Mendes, que nós também já sabemos que é um ser bastante político, com relações próximas com o PMDB, então também estaria ali sinais de que votaria a favor da permanência de Michel Temer. Agora, tudo isso vai demorar bastante tempo. Não termina agora, né? As pessoas têm expectativa de que isso vai terminar agora, mas... Muito difícil que termine essa semana, porque serão votos, imagina, 7 pessoas, 7 ministros, 7 juristas que vão votar, cada um com seus votos preparados, provavelmente já com bastante substância, podendo ainda pedir vistas do processo, né? Então, essa semana, dificilmente isso vai terminar. As vistas, para quem não sabe, é uma releitura de tudo que foi apresentado para começar um julgamento novamente. Porque às vezes os advogados, ou uma questão de ordem que um advogado traga, ou membro do Ministério Público, faz com que o ministro queira pensar mais um pouco sobre aquele fato novo, ou algo que provavelmente no meio daqueles tantos fascículos que compõem o processo, tantos volumes, talvez ele não tenha se dado conta naquele momento, mas ele refletiu ali durante o julgamento, então ele quer um tempo a mais para rever. Então ele pede vistas, olha, eu quero ver novamente o processo. E ele tem todo o direito de fazer pelo tempo que for necessário. Eles combinaram entre eles, pela importância do caso, de tentar julgar esta semana, de já levar os seus votos e já na quinta-feira, no final, porque quinta-feira vai ser o dia todo o julgamento, no final da noite de quinta-feira, tentar apresentar um julgamento definitivo, até porque o Brasil está em compasso de espera, né? E o presidente Temer também. Também, né? Claro. Então, em prol da saúde do Brasil, econômica e do desenvolvimento que nós precisamos, é dar uma solução. Mas isso pode não acontecer. As defesas estão tentando como estratégia tirar os depoimentos tanto do Marcelo Odebrecht como do casal João Santana e Mônica Moura, que não seriam provas para esse processo. Eles devem conseguir? Quanto isso é importante para esse julgamento? Sim, deveriam conseguir, porque o que acontece? Se a gente fizer uma operação cirúrgica, uma operação mesmo, com muito cuidado, no que foi o objeto da lide, o que foi que o PSDB o PSDB e a coligação que sustentou Aécio Neves pediu para caçar a chapa, era as propinas que saíram da Petrobras
para abastecer a chapa Dilma Temer. Então, os depoimentos que incriminam ou incriminariam Dilma e Temer devem estar ligados ao que saiu da Petrobras e foi para a chapa. Outras propinas, outros frutos de corrupção não deveriam entrar. E nos depoimentos da Odebrecht, mesmo que isso tenha acontecido durante aquele período, devem ser objeto de novas denúncias, o que poderá acontecer depois. Então, é muito importante que o Tribunal Superior Eleitoral, os julgadores, sejam muito técnicos, né? Façam uma verdadeira operação cirúrgica. Estão extirpando um câncer, então o que é de fato o tecido que deve ser retirado e o tecido que deve ficar. E que pode ser objeto de uma nova denúncia depois, mas se não, será objeto de recurso. Veja que a decisão proferida pelo Superior Tribunal Eleitoral, por mais soberano que seja o Tribunal Superior Eleitoral, será objeto de recurso e de muitos recursos. Quer dizer, isso quer dizer que tanto o Supremo pode julgar esse caso dependendo do resultado? Ele irá julgar, sem dúvida nenhuma. Da decisão do Superior Tribunal Eleitoral esta semana, ou semana que vem, ou daqui um mês, ou daqui 3 meses, caberão ainda 3 recursos que são embargos de declaração. 3 cabem. Não juntos, né? Na sequência. 1, 2, 3. Cada um podendo levar 60 dias para ser julgado. Então, embargo de declaração é quando há um ponto obscuro da decisão, da sentença, algo que, um erro, até um erro de digitação, algo contraditório, uma frase que é contraditória com outra lá na página 35. Então, cabem 3. Imagina quanto tempo isso vai levar. Da decisão dos embargos, cabe ainda recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal vai receber e não tem prazo para julgar. Então, a meu ver, dificilmente isso será julgado em tempo da gente conseguir fazer uma eleição, seja indireta, seja direta. Aliás, uma eleição direta tem um custo altíssimo para o país. Brutal. Né? Quando nós falamos vamos partir para uma eleição direta, porque é muito mais democrática, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que pensar se isso é conveniente, é útil nesse momento. Porque uma eleição, vamos falar agora de números da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, para colocar a máquina eleitoral em funcionamento e realizar uma eleição direta, ela precisa de cerca de 500 milhões de reais. E mais ou menos 6 meses. Então, veja, nós vamos precisar 6 meses para fazer a eleição direta. E vamos ter que desembolsar um dinheiro que não temos de 500 milhões. Aí vamos fazer a eleição. E na sequência, se nós vamos manter a eleição para 2018, constitucionalmente prevista, nós vamos ter mais 500 milhões, quer dizer, 1 milhão de reais, 1 bilhão de reais para 2 eleições seguidas, e um ano de trabalho seguido, né? Então, é desejável, mas não é conveniente e útil. Então, vamos gastar a energia dos brasileiros e do nosso legislativo pensando em algo que realmente seja eficiente e eficaz, né? Muito bem. Maristela, muito obrigado pela sua presença novamente aqui, pelos esclarecimentos. Vamos torcer para que esse julgamento corra tudo bem, que o Herman faça, né, uma relatoria, um texto muito claro para não ter nenhum embargo, nenhum problema. Porque ele é um jurista de mão cheia. Obrigado. E obrigado a você pela companhia nessa Dinheiro na Semana excepcional de 6 de junho de 2017. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de todas as novidades da TV Dinheiro. Todo dia, um conteúdo novo para você. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.